Josué capítulo 1, do verso 1 ao verso 9, o meu desejo é que Deus fale ao seu coração, assim como falou ao meu coração. Diz assim: depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto, agora pois você e todo este povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão, e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Comprometi a Moisés: todo lugar onde puserem os pés eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano, e do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos hititas, até o mar grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso, tenha um cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido onde quer que andar. Não deixe de falar das palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não foi eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso, não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde você andar. Mais uma vez, diante da tua palavra, Senhor, colocamos a nossa vida, fala conosco, precisamos ouvir a tua doce voz. E o teu Santo Espírito esteja à vontade no nosso meio, fazendo o que lhe apraz, transformando, dando ânimo, dando um renovo. Meu Deus, faz o que está em teu coração. Esse culto é para o Senhor e nesse momento abre os nossos ouvidos, nos dá entendimento da tua palavra e nos ajuda a praticá-la. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Irmão, Josué é considerado um livro histórico, mas antes de Josué está Deuteronômio. Deuteronômio significa repetição da lei. No final de Deuteronômio, nós vamos ver a morte do grande líder Moisés. Mas no final do livro de Josué, nós vamos ver a morte do próprio Josué. E depois vem o livro de Juízes, onde Deus levanta juízes para governar toda a terra. O último verso de Juízes diz o seguinte: naquela época não havia rei em Israel. Cada um fazia o que lhe parecia certo. Estava todo mundo jogado. Parecia que tudo estava perdido. Aí vem o livro de Deuteronômio, Josué, Juízes, Rute. O livro da redenção. Vem o livro que fala de salvação, de soberania. Faltou pão em Belém, Beth-Helen, casa do pão. Já imaginou? Faltou pão na padaria. Não tinha mais pão, mas Deus redime e dá esperança ao seu povo. O livro de Josué não é sobre Josué, mas sobre o que Deus fez através de Josué. Não há muitas informações a respeito da sua biografia, nem sobre os seus projetos pessoais. O que sabemos é que ele era filho de Num, da tribo de Manassés, e o seu nome antes não era Josué, era Oséias. E é isso que sabemos. Mas o personagem principal desse livro é o próprio Deus. Assim como deve ser na nossa vida. Nós não pertencemos a nós mesmos. O personagem principal da nossa vida não somos nós mesmos, mas Deus, o Criador de todas as coisas. É difícil falar de Josué sem falar de Moisés. A gente precisa entender o que estava por trás dessa conversa que Deus tem com seu servo Josué. Mas Moisés foi um homem tremendamente usado por Deus,
um dos maiores líderes que esse mundo já conheceu. Até hoje, nas aulas de direito, é estudado a respeito da vida de Moisés. Um líder, um grande profeta, o maior legislador de Israel. Moisés escreveu o Pentateuco, 5 primeiros livros da Bíblia. Lógico, exceto a parte que ele morre. Final do Deuteronômio, quem escreve é Josué. O povo estava cativo no Egito, temendo o crescimento do povo hebreu. O Faraó agora manda todos os bebês do sexo masculino serem assassinados. E para salvar o seu filho, a mãe de Moisés, o coloca num cesto no rio Nilo. Nós sabemos a história, a filha de Faraó o encontra e ele é criado como um príncipe no Egito. A Bíblia diz que Moisés falava face a face com Deus, assim como fala um amigo, face to face. Conhecemos a história, Deus levanta esse homem como um líder para libertar o povo do Egito. Faraó não deu ouvidos, então Deus envia as pragas do Egito, cada praga simbolizando um Deus, um falso Deus. E na última praga, na morte dos primogênitos, houve o confronto ao Deus Faraó, onde o seu filho é morto, seu primogênito é morto. O povo foi liberto. Moisés liderou cerca de 1,5 milhão de pessoas no deserto por 40 anos. 600 mil homens, além de mulheres, crianças, idosos. Nesse período, Deus realizou milagres. As sandálias dos pés desses homens não se desgastavam. As roupas não ficavam velhas. Imagine, Deus enviava pão do céu, enviava codornas, uma nuvem os guiava de dia, uma coluna de fogo à noite. Mas o povo reclamava, o povo se misturava com outros deuses, o povo tinha idolatria, murmurava, e apesar de todo sofrimento e luta, Moisés morreu sem entrar na terra prometida. Dá para entender? Um cara que liderou, sofreu. Eu acho que não tinha ninguém mais estressado que Moisés. Teve um período que o povo estava lá murmurando. Deus disse: eu vou destruir esse povo reclama demais. Moisés vai interceder pelo povo. Moisés está tão lá que diz assim: esse povo é teu, é o teu povo. Mas Moisés morre sem entrar na terra prometida. Hoje nós sabemos, Moisés está na Canaã celestial, que é muito melhor do que qualquer outra terra. Certa vez Moisés não santificou o nome do Senhor no meio do povo, impaciente. Ao invés de falar à rocha para que vertesse água, ele fere a rocha 2 vezes com a vara. Por isso Deus diz assim: como vocês não confiaram em mim para honrar minha santidade diante dos filhos de Israel, por isso vocês não conduzirão este povo para a terra que lhes dei. Diante dessas informações, eu quero que você reflita sobre a vida de Josué. Josué não estava substituindo qualquer um, ele estava substituindo um grande líder, Moisés. Irmãos, uma coisa é nós substituirmos alguém que não fazia nada. O que nós chegarmos a fazer, vai fazer diferença. Outra coisa é substituirmos alguém que era querido, alguém que fazia diferença, que fez muito pelo povo. Imagine o coração de Josué. E esse é o meu primeiro ponto, é a transição da liderança. A transição da liderança de Moisés para Josué. Veja o verso 1 e o verso 2. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar. Algumas versões traz servidor de Moisés. Meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para lhe dar aos israelitas. Esse foi um momento de mudança na liderança do povo de Israel.
Porém, a promessa de Deus permaneceu intacta. A terra prometida seria dada aos israelitas, e Josué seria um novo líder para conduzir o povo. Como precisamos de servos como Josué. Em Deuteronômio 34, nós temos a descrição disso. Deuteronômio 34 diz: Josué, filho de Num, foi cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés tinha posto sobre ele as suas mãos. Assim os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Deus reafirma que a terra seria conquistada, como prometeu a Moisés. Essa continuidade, irmãos, enfatiza que, embora a liderança mude, o plano de Deus não muda. Josué se tornou servidor de Moisés. Para liderar, ele primeiro aprendeu a servir. Josué passou 40 anos observando Moisés, estando ali do lado de Moisés, olhando para a vida de Moisés. A obra de Deus é feita por pessoas que são comissionadas, pessoas que são chamadas por Deus e enviadas. Por isso Deus diz: não te mandei eu, é o próprio Deus que envia. Tem algumas frases muito bonitas e a maioria verdades, mas que não estão na Bíblia, e muita gente considera as frases como está na Bíblia. Eu era uma dessas pessoas. Minha mãe sempre dizia: a Bíblia diz, faz por onde que eu te ajudarei. Eu conheci o Evangelho, comecei a ler a Bíblia, li a Bíblia toda e disse: eu não encontrei esse versículo. Mas frases como: Deus ajuda quem cedo madruga, o pouco com Deus é muito, o muito sem Deus é nada, Deus escreve certos por linhas tortas, quem com ferro fere, com ferro será ferido. Algumas pessoas até dizem que tem na Bíblia: o dinheiro é a raiz de todos os males. A Bíblia não diz isso, a Bíblia diz que é o amor ao dinheiro. Dinheiro é uma bênção. Se você não estiver satisfeito com o seu, pode me dar, vou fazer muito bom uso disso. Mas há uma frase famosa que diz: Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. É muito bonita essa frase. Deus realmente capacita, mas é preciso haver disposição e saber esperar o momento certo. Na Bíblia nós vamos ver muitos homens que esperavam o tempo certo, esperaram o tempo de Deus. Davi teve que cuidar de ovelhas e está tocando a sua harpa. Antes dele ser um guerreiro, ser um grande líder, ser o grande rei, ele teve que matar leões, teve que matar ursos, e teve que esperar o seu momento. O apóstolo Paulo, mesmo sendo um homem culto, inteligente, fluente em várias línguas, teve seu coração convertido por Cristo, mas não começou a pregar no dia seguinte. Ele não saiu apressadamente fazendo as suas viagens missionárias. Ficou na geladeira 14 anos, aprendendo, estudando, observando. O próprio Jesus, aos 12 anos, é encontrado com os mestres da lei no templo. Jesus já sabendo da sua função, do seu chamado, falando a respeito da casa do seu pai. Jesus não começou quando criança, esperou o seu tempo, 30 anos, começou o seu ministério. O papel de Josué é, portanto, dar continuidade à obra iniciada por Moisés. E isso é garantido pela presença e pela fidelidade de Deus, que nunca abandona o seu povo. A promessa de herança e de vitória, mas sem condicionamento à pessoa de Moisés, mas sim a fidelidade do nosso Deus. Moisés atravessou com o povo o Mar Vermelho. Agora Deus dá a Josué a missão de atravessar junto com o povo o rio Jordão. É preciso voltarmos os olhos para o Senhor. Como é preciso. Israel estava vivendo um dos momentos mais difíceis de sua jornada. Irmãos, é nos momentos de sofrimento, é nos momentos de dor, de crise,
de dúvidas, que nós devemos pôr os nossos olhos em Deus. É esse o nosso desafio. Nosso Deus continua reinando. O nosso Deus continua sendo Deus, como temos cantado esses domingos. Deus é Deus, haja o que houver. Moisés morreu, mas Deus não. Deus continua vivo e reinando. E às vezes é nos momentos mais difíceis da nossa vida que nós temos as mais belas experiências com o Senhor. Como falei no início, antes o nome de Josué era Oséias. Oséias, tanto Oséias como Josué têm praticamente as mesmas raízes, mas Oséias significa Salvador. Já Josué é o Senhor, é o Salvador. Olhando para o livro de Josué, nós vamos ver justamente isso, irmãos. Deus reinando, Deus em sua soberania agindo por meio desse grande livro. Em segundo lugar, a necessidade que nós temos de ter força e coragem. Diz a palavra, dispõe-te, ou seja, prepare-se, dispõe-te, seja forte e seja corajoso. Se você ouvisse, seja forte, o que é que vem à sua mente? Você poderia pensar, mas é isso que eu estou tentando. Eu venho à igreja, eu oro, eu leio a Bíblia, é exatamente isto que eu estou tentando, é ser forte. Irmãos, Deus não está falando aqui de uma força física. Ele não está dizendo para Josué ir malhar, treinar com arco e flecha, pegar a sua espada e ter habilidade na espada, porque ele precisaria lutar. O que Deus está dizendo é: vai, dispõe-te e faz o que tem que ser feito. Faz o que tem que ser feito. Nós vimos na reunião dos homens, sexta-feira, Davi no seu leito de morte, morrendo, chama seu filho Salomão e diz: seja forte, seja homem. Seja homem. O comando de Deus a Josué é muito claro e repetitivo. Seja forte e corajoso, verso 6, verso 7 e verso 9. Você vai encontrar de novo, Deus diz, somente seja muito forte e corajoso. Nós temos a necessidade de nos fortalecermos. Deus quer homens não de poder, mas com coragem. Deus sabia que Josué enfrentaria grandes desafios ao liderar o povo na conquista da terra prometida. Por isso, a exortação à coragem não é apenas emocional, mas também espiritual. Deus, irmãos, não é a favor do desânimo. Tem momentos que a gente fica triste, tem momentos que dá vontade de chutar o pau da barraca, de dizer, eu vou desistir, eu não consigo, eu não aguento mais. Mas Deus não se alegra com desânimo. O povo de Deus era para ser o povo mais alegre da face da terra, porque nós conhecemos a um Deus vivo, que fala conosco, que nos fortalece, que está conosco, Deus Emanuel. E o que nós vemos são pessoas, eu estou buscando a Deus, mas sempre desanimada. E o meu objetivo, e o meu desejo é que hoje Deus alegre o nosso coração, saia daqui animado no Senhor, reanime as suas forças. Não desanime, Josué. É como ele dizia para o povo, não murmure, esse povo murmura demais. Seja forte, tenha coragem. Deus quer o seu povo animado. Deus quer o seu povo crendo nas suas promessas. Ele disse, eu sou contigo. E não existe nada melhor nesse mundo do que eu ver isso do próprio Deus. As pessoas podem nos abandonar, as pessoas mais próximas podem nos abandonar, mas Deus não nos abandona. Se Deus disse que está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, creia nisso. Como temos visto neste domingo, é a presença de Deus que faz toda a diferença. Podemos ter Moisés, podemos ter Josué, João, Maria, Pedro,
mas se não tivermos Deus conosco, nós iremos perecer, nós não teremos êxito. Josué deveria estar firme, deveria ouvir a voz de Deus. Josué deveria obedecer a palavra de Deus, sem se deixar desanimar diante das dificuldades. O deserto pode ser uma escola, um grande aprendizado, um momento especial de aprendizado, mas o deserto não é o nosso lugar. Nós precisamos de força e coragem para sairmos do deserto. Josué fazia parte do povo de Israel, estava ali sempre observando Moisés. Deus não só oferece consolo a Josué, mas também o instrui a depender da sua presença constantemente. Irmãos, como é bom, nos momentos de dor, de crise, de lágrimas, nos momentos mais difíceis da nossa vida, como é bom a gente depender de Deus. Como é bom a gente ver o cuidado de Deus nos levando no colo, nos consertando, nos disciplinando, dizendo não vá por aí. E quando a gente olha para trás e diz, Senhor, como o Senhor tratou comigo, como o Senhor me carregou no colo. Josué deveria estar firme, devia ouvir, devia obedecer a palavra de Deus e não desanimar, não desanimar. Percebam que coragem é um reflexo da confiança na fidelidade de Deus. Muitos homens de Deus tiveram medo. Você acha que os amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, foram ali para a fornalha dizendo, vamos aqui como se fosse tomar um sorvete? Eram jovens, tinham sonhos, tinham medo, mas acima do medo, tinha fidelidade a Deus, tinha crença no seu Deus, sabia da soberania do seu Deus. Ser forte, ser corajoso na língua hebraica é um imperativo que aponta para uma ação contínua, uma postura confiante, diariamente na direção de Deus. Você crê que Deus tem um controle da sua vida, independente dos obstáculos à frente? Não é confiar apenas uma vez, é confiar sempre. E muitas vezes o nosso desafio é confiar sem a gente ver a luz no fim do túnel. Parece que está perdido mesmo. A geração que atravessou o Mar Vermelho morreu no deserto, murmuraram, não confiaram no poder do seu Deus. O povo que atravessou o Rio Jordão com Josué já era outra geração. Irmãos, é preciso fé. Nós não temos dinheiro, não temos pessoas suficientes, não temos estrutura, mas devemos ter fé. O capital que o povo de Deus precisa é fé no Deus verdadeiro. Fé é o combustível de quem crê no Deus verdadeiro. Deus diz para Josué, prepare-se e disponha-se. É preciso disposição. E a minha pergunta para você e para o meu coração é a seguinte: nós estamos à disposição de Deus? Porque às vezes é muito bonito a gente cantar, Senhor, o teu chamado aqui, a gente canta, eu vou, me envia, para onde o Senhor quer me enviar, a gente chora. Mas no nosso dia a dia, será que estamos à disposição de Deus? Não é se dispor quando eu terminar meu mestrado, meu doutorado. Não é se dispor quando não tem nada para fazer, quando eu estou desocupado. Não é se dispor apenas quando eu tiver tempo, aí eu me disponho. É agora. O que Deus está dizendo para Josué, dispõe-te. Você vai liderar o povo agora. Moisés morreu. E você que está me ouvindo, eu quero desafiar o seu coração a continuar crendo, a continuar sonhando. Venha conosco, ore, disponha-te, invista, comprometa-se à visão que Deus tem nos dado. Tenha certeza de uma coisa, não vai ser fácil, não vai ser fácil. Se você quer uma vida com um mundo de rosas, sem dificuldades, sem problemas, seu lugar não é no cristianismo. Não vai ser fácil, mas uma coisa eu lhe garanto, Deus está conosco.
Josué teve desafios, nós também teremos os nossos desafios. E o fato de Deus ter dito para Josué que estava com ele, não isentou Josué dos desafios, não isentou Josué de ir para a batalha. Josué e o povo tiveram que lutar, tiveram que matar muita gente para possuir a terra prometida, a terra que Deus já havia prometido. Mas o povo tinha que ir, tinha que lutar. E tinha que lutar crendo no poder de Deus e não na sua própria força. Josué assume o lugar de Moisés. Deus disse que seria com ele, mas não significaria que ia ser fácil. Foi bronca em cima de bronca. Tinha que lutar, tinha que conquistar, tinha que liderar o povo em meio às suas dificuldades. O povo, mexer com gente não é fácil. Nós sabemos disso. Percebam porque Josué tinha que ser forte. Eu quero que você olhe para esse texto percebendo por que Josué precisava de ânimo. Por que ele tinha que ser corajoso. E apesar de Josué ser considerado um livro histórico, nós temos aqui um verdadeiro diário de guerra. Batalhas. Se você gosta de batalhas, se você assistiu Game of Thrones, você está perdendo. Leia o livro de Josué, é muito mais emocionante. Você vai ver o poder de Deus agindo, povo conquistando cidade no grito. Terceiro e último ponto, irmãos, não existe sucesso longe da palavra de Deus. Verso 7 ao verso 9. Somente seja forte e muito corajoso. Tenham cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras desse livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Deus instrui Josué a obedecer fielmente a palavra de Deus, a lei que Moisés lhe deu, meditando nela de dia e de noite. Não é meditar um dia. Muitas pessoas leem a Bíblia apenas, ou vê no celular apenas quando o pregador pede no domingo. Não é uma vez na vida, não é uma vez na semana, não é apenas por um tempo, é meditar todos os dias, diariamente, sempre. No Salmo 1 nós temos lá o salmista declarando: bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta nas rodas dos escarnecedores, mas antes o seu prazer está na lei do Senhor. Seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei ele medita de dia e de noite. Onde está nosso prazer, irmãos? Temos prazer nas redes sociais, passamos horas. Temos prazer em filmes. Às vezes assistimos filmes todos os dias. Será que a gente pode dizer como o salmista no Salmo 1, meu prazer está na lei do Senhor? Será que a gente pode dizer como o salmista no Salmo 119, como eu amo, Senhor, a tua lei? Ela é mais doce que o mel. Lâmpada para os meus pés, luz para os meus caminhos, é a tua palavra. Vocês sabem que meditar na língua hebraica vem de ruminar, exatamente o que o boi faz com alimento na boca, lógico que com intervalos, mas o boi passa exatamente de 8 a 10 horas com o mesmo alimento. A obediência à palavra de Deus é apresentada como essencial para o bom procedimento, para o sucesso de Josué e do seu povo. Você quer ser bem-sucedido? Você quer ser uma pessoa próspera? Observe a lei do Senhor. Medite na lei do Senhor de dia e de noite. Não é uma questão de estratégia, não é questão de habilidades, de força física, é questão de fidelidade à palavra de Deus. Meditar na lei dia e noite significa viver de acordo com ela todas as áreas da nossa vida, mantendo a palavra de Deus no seu lugar, que é o centro de todas as coisas, nas nossas decisões,
nas nossas ações, quantas decisões nós não tomamos sem consultarmos a Deus. Deus falou para Josué: fale, medite, cumpra a minha palavra. E é isso que Deus quer exatamente de nós. Nós não podemos deixar de falar desse livro da lei. Abra a sua boca. Fale do que Deus tem feito na sua vida. Fale dos milagres que Deus tem operado na sua vida. Fale da sua fé. Medite, não deixe de meditar nas promessas do Senhor. Ande com a lei, crave em seu coração. Obedeça, cumpra essa palavra, vale a pena. Josué se fortaleceu na lei do Senhor. E se quisermos sermos fortes, não tem outro caminho a não ser se fortalecer na lei do Senhor. Podemos malhar, podemos ter habilidades, podemos ser inteligentes, podemos ter até habilidades de guerra, saber usar uma espada, mas se não nos fortalecermos da lei do Senhor, nós não seremos bem-sucedidos. Outra questão interessante nessa história de Josué é que a promessa de Deus, ela vai se cumprir. Deus cumpre as suas promessas. Deus é fiel e vai cumpri-las, não tenha dúvida disso. Mas a questão é que nós podemos morrer. Deus prometeu a terra, nem foi a Moisés, foi a Abraão. Abraão morreu, Moisés morreu. A promessa foi se cumprir em Josué. Tem uma música, não sei nem quem é a cantora, mas tem uma música que diz que quem tem promessa de Deus não morre. Morre. Abraão morreu, Moisés morreu. Não é isso, nós podemos morrer, mas a promessa de Deus vai se cumprir, seja comigo ou seja com outra pessoa. Deus vai cumprir as suas promessas. Concluindo, irmãos, tem um hino que eu gosto muito, eu lembro no início da minha caminhada cristã, sempre cantava os hinos, sabia muitos hinos decorados do hinário cristão. E tem um hino que eu gosto muito que diz: não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor. Não é dos fortes a vitória, não é a nossa força, não somos nós, não é a nossa inteligência, é Deus. Como o salmista diz: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória. A fidelidade de Deus não falha. Nosso papel como povo de Deus é obedecer a sua palavra. O centro de tudo é Deus, ninguém é insubstituível. Deus, durante a história, vai levantando homens, segundo o seu coração, segundo a sua vontade, para serem instrumentos de Deus, seus instrumentos. Mas essa obra não é nossa, essa obra é do Senhor. Baixe sua cabeça, peça a Deus que anime o seu coração, que traga essa força, essa coragem que você necessita. Saiba que essa obra não é nossa, essa obra é de Deus, e que Deus não desiste do seu povo. Coloque sua vida diante do Senhor. Receba a bênção, irmãos, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e as consolações do seu Santo Espírito esteja com todos nós, com todo o povo de Deus espalhado na face da terra, desde agora e para todos sempre. Amém.